estamos aqui para conversar hoje sobre esse assunto tão importante e atual, sobre a fé e a saúde mental. Então, nós estávamos ali no meu Instagram. Quem tiver aí e puder mandar os links para outra pessoa convidando sobre esse assunto, faça. Né? Nós estamos aqui no Instagram da William Eller, para que elas também possam participar desse momento aqui conosco. Nosso assunto é muito necessário para os dias de hoje. Essa mulher de Deus se formou e tem usado a sua profissão para abençoar vidas. É uma pastora por vocação, mas por profissão é também uma psicóloga, psicanalista e administradora, e que tem usado isso para o reino de Deus em todos os aspectos, porque muitas vezes, já quebrando uma barreira aí, que muitas vezes acha que ministério e ministrar ao Senhor é só sendo pastora, né? É só dentro das quatro paredes. E não é. Sua profissão, seja ela qual for, também glorifica ao Senhor se você faz de maneira santa, honrando a Ele e cuidando do próximo. Então, se apresenta um pouquinho, doutora William, e depois nós vamos conversar sobre esses pontos aqui de forma específica, que eu acho que é um assunto que tem muitas dúvidas e quero te fazer bastante perguntas. Então tá, gente, é um prazer, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque você pode assistir isso em qualquer momento, né? Que você desejar assistir essa live. O tema é um tema muito rico, né? E como a pastora como me ajuda aí no seu nome? Adauana. Só tem nome fácil, Nomes extraordinários, mas é isso que Deus faz. Como ela já me apresentou, né? Eu sou pastora, ICB, da ICB, na Igreja Casa da Bênção, e há alguns anos o Senhor me despertou no meu coração um interesse muito grande pela área da psicologia. Então, eu comecei com a psicanálise e já atendo desde 2016, e aí, assim, vendo como a humanidade está, como o povo, né, é carente nessa área, inclusive nós evangélicos. E aí a psicanálise, eu digo que a psicanálise me puxou para a psicologia. E aí iniciei a psicologia, me formei o ano passado. Eu e uma das pastoras usamos um tema de conclusão de curso, a saúde mental do ministro de confissão religiosa. Maravilha. E ansiedade em ministros de confissão religiosa. E chegamos na Associação de Pastores aqui do Estado do Espírito Santo e entrevistamos mais de 20 pastores e podemos entender como o povo evangélico, como muitos ministros estão sofrendo nessa área, por vários aspectos, né, que a pastora vai direcionar as perguntas. Então, estamos aqui para contribuir, né, para auxiliar vocês nesse processo, que às vezes traz muita dúvida, né? Nós, como evangélico, essa questão, essa dinâmica de corpo, alma e espírito, às vezes a gente quer levar tudo para o espiritual, né? Achar que tudo é de cunho espiritual, que tudo é o demônio, mas hoje, nesse pouco espaço de tempo que nós temos, nós vamos auxiliar vocês nesse processo. Pode continuar. É exatamente isso. Né? Nós fazemos muitas vezes uma separação, né, do que é espiritual, do que é emocional e do que é físico, como se fossem coisas distintas e que precisam brigar entre si. E não, né? É lindo poder ver. Estou fazendo um curso de neurociência cognitiva e é lindo poder ver a imagem daquilo que a Bíblia já nos relata há séculos. Então, nós podemos sim andar num caminho de equilíbrio entre a fé e o cuidado de tudo isso. Então, é para você que não é cristão, é para você que é cristão, e com muito carinho, porque estou também nessa caminhada com Cristo há 25 anos, há 24 anos liderando e cuidando de pessoas, e sei que ministrar e cuidar de pessoas exige do ministro, do líder,
um suporte maior, mas que infelizmente muitas vezes é exatamente o oposto que acontece, e esses ministros acabam muitas vezes cansados, sobrecarregados e com dificuldades em várias áreas, e que nós vamos chegar nesse ponto. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer então, doutora William, quem precisa de terapia? Porque nós temos a tendência que a pessoa, né, explodiu, nossa, aconteceu alguma coisa muito grave, teve uma crise de pânico, aí sim, não, agora eu acho que precisa procurar um profissional. Será que é só essa pessoa mesmo? Quem precisa de terapia? Então, essa é uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque eu costumo dizer que só não precisa de terapia aquela pessoa que nunca, na vida, nunca tomou um medicamento, aquela pessoa que nunca tomou um dipirona, um paracetamol, aquela pessoa que nunca foi vacinada. Apenas essas pessoas não precisam de terapia. Mudando aí, você fala bem assim, nossa, mas eu me lembro um dia que eu tomei um dipirona, sim, porque eu estava com dor de cabeça. Eu me lembro que eu fui vacinada contra tétano, enfim. Então, se você está nesse grupo como eu, então eu tenho uma notícia linda para você. Todos nós precisamos de terapia. Assim como nós vamos ao médico para fazer um check-up, exames laboratoriais, exames de sangue, uma vez por mês. Assim como nós vamos ao dentista, fazer o nosso exame odontológico de 6 em 6 meses, evitar Maria, evitar tártaro. Assim, a nossa alma, a nossa psique, né? A teologia chama de alma, a psicologia chama de psique. Ela precisa de cuidado que todos nós precisamos. E se nós trabalharmos na forma de prevenção, entende? Nós não vamos ser pegos de surpresa, chegar no extremo, né? Porque para chegar numa síndrome do pânico, crise do pânico, são etapas. O corpo vai dando sinal. Acontece que nós não percebemos. Então, assim, como a alma ela é manifesta no nosso corpo, os sintomas às vezes são confundidos. Mas então, respondendo, todos nós precisamos. E se nós entendermos isso agora, nós vamos evitar uma depressão no nível maior, nós vamos evitar uma agorafobia, nós vamos evitar ansiedade social e dentre outros. Então, todos nós precisamos de alguém que nos escutar, e aquela escuta que eu costumo dizer, sem julgamento. Entende? Você fala assim, eu tenho uma amiga que eu posso contar. Só que aquela amiga, ela vai te aconselhar de acordo com o berço que ela dormiu, de acordo com a realidade dela. E muitas das vezes você fala, você quer só apenas ser ouvido e acolhido. E a pessoa que não tem essa formação, que não entende, eles não fazem por mal. Eles dão apenas aquilo que eles têm. Então, não sei se ficou respondido, mas todos nós, dentro desse contexto, precisamos sim cuidar da nossa psique, da nossa alma, assim como cuidamos do corpo físico, assim como oramos, lemos a Bíblia e jejuamos para cuidar do nosso espírito. Mas a Bíblia diz o quê? Que o espírito está pronto. Glória do nosso espírito. E mesmo assim, como cristãos, eu sou pentecostal, a minha amiga também é pentecostal. Continuamos e cuidamos do espírito que está pronto. Mas a Bíblia diz que a carne é a nossa alma, é a nossa psique, e ela precisa de cuidado. Sendo assim, todos nós precisamos de terapia. Super respondido. Só o bebê recém-nascido, assim, de um dia, porque logo, logo ele já vai tomar a vacina. Então, só ele, o restante todo, pode aí entrar por este caminho. Que é um caminho que muitas pessoas resistem muito, né? Resistem muito e acham que somente quando os sinais de alerta estão já... nem sinais de alerta, né? Quando já explodiu mesmo, o copo transbordou a maioria das pessoas, né? Quando o copo transbordou é que vão procurar ajuda. Mas, como a Bíblia mesmo fala, que Dorcas, né? Eu lembrei aí quando você estava falando que Dorcas, ela faleceu.
E, mas antes teve sinais, ninguém, né? Todos nós temos pequenos sinais. Mas se tivesse visto esses pequenos sinais, não chegava ao sepultamento, não chegava à tragédia. Isso em todas as áreas, né? O casamento, a vida financeira, a vida espiritual, a criação de filhos, tudo tem pequenos sinais. É porque normalmente nós não tiramos essas pedras, pequenas pedras no caminho, e esperamos muitas vezes a montanhas gigantes para aí entendermos que temos um problema. Mas aí já tem um problema instaurado, né? Uma pedra pequena a gente consegue com a mão retirá-la. Agora uma montanha não, né? Então nós precisamos retirar essas pequenas pedras. Que aí eu caminho para a segunda pergunta. Quais são esses sinais de alerta? Que essa pessoa ela não entendeu que precisava de uma terapia e aí não entendeu a dinâmica de ter uma mente saudável e ela passou já a apresentar sinais de patologias, de transtornos. Quais são esses sinais de alerta? Então, às vezes, começa no seguinte, a pessoa, ela começa a desprezar ou ficar desestimulada em realizar atividades que outrora era de muita alegria, sabe? Que ela tinha muita satisfação. Então, ela começa, sem perceber, silenciosamente, no isolamento. Ela já começa a não querer estar em grupo, e aí é uma queixa, né? Eu estou muito cansada, eu estou desanimada. Começa, assim, às vezes, com dor de cabeça, começa o corpo manifestar, porque como a alma está dentro, então manifesta no corpo físico de várias formas. Então vem esse desânimo. Um outro fator também que alerta é a questão do sono. Ou começa a dormir demais, que aí é o caso da depressão, ou ele começa o seguinte, deita e dorme em um momento como se tivesse um despertador. Acorda. E já não consegue dormir mais, é sinal evidente de ansiedade. Então, o corpo vai manifestando. Existem pessoas que começam a comer demais, outras pessoas a comer menos. Acontece que o corpo, ele perde o equilíbrio, entende? Ele perde o equilíbrio e aí as pessoas não têm aquela dimensão e não conseguem ter mesmo, que são questões da alma. Então, começa sentindo uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca, e você procura um neurologista, faz todos os exames, e aí eles vão dizer, olha, está tudo normal. E aí, então, é um indicador de que você deixou o copo transbordar, entendeu? Esse indicador é de que o copo transbordou. Outra questão também, a sentir, eu estou com problema de coração. A pessoa começa a sentir o coração acelerado demais, taquicardia. Aí tem paciente que fala, olha, o meu coração bater forte em toda parte dele. As veias ficam expostas. Então, esses são os sinais de que o copo transbordou. Dentre outros, as pessoas que tinham prazer em participar de eventos grandes, chega num evento, a pessoa começa a sentir um desconforto muito grande. E um local arejado, né, com ar-condicionado uma temperatura boa, nas quais as outras pessoas estão num ambiente agradável, ninguém está sentindo nada de anormal, e a pessoa começa a sentir um incômodo, uma falta de ar. E aí, sintomas de quê? De ansiedade social, ou até mesmo uma crise do pânico. Então, esses são alguns dos sintomas. É exatamente isso que você falou, né? O corpo, ele fala, ele começa a gritar aquilo que a alma não verbalizou. Então, nós temos que parar e prestar muita atenção no nosso corpo. O nosso corpo, ele vai gritar muitas vezes de forma inconsciente aquilo que você não expôs. Porque a terapia, ela tem a beleza da fala. A partir do momento em que você verbaliza diante de uma escuta ativa, você já está passando por esse processo
de reformular o caminho neural dentro da sua mente. Então, nesse processo, vai tendo transformação, vai tendo cura e vai tendo um objetivo novo ali dos seus traumas ou da sua situação de vida, seja qual for. Mas o corpo precisa ser esse alerta realmente do que o copo já transbordou. E outro ponto é esse mesmo, né? Procurei todos os outros médicos, né? Porque muitas vezes a pessoa vai tendo absoluta certeza que ela tem um problema de coração, né? Que ela Exatamente. sente uma dor. Por quê? Porque é mais fácil, e principalmente dentro do nosso meio cristão, falar assim, ó, não, tem um problema de coração, né? E aí preciso tomar um medicamento, por quê? Porque aparentemente já é mais aceitável dentro da nossa sociedade cristã. Do que Exatamente. falar assim, não, eu estou com um problema na minha alma. Tem assuntos acumulados da minha família, dos meus relacionamentos que não foram resolvidos, eu preciso resolver. Parece que, né? Não, nossa, mas então você não tem fé, né? Então Exatamente. você não tem fé? Não, não é isso. Nossa fé tem que ser uma fé inteligente. Olha a Bíblia, gente, como é extremamente rica. É maravilhoso estudar, e eu estudar olhando pelos olhos, pela ótica das Escrituras, que tudo está lá. A ciência, glória a Deus por todo o conhecimento que Deus também libera sobre a ciência, mas ainda é muito pequeno as respostas que ela tem diante da dinâmica que na Bíblia já nos oferece. Então, é unir isso e não uma barreira. Não é uma guerra entre duas coisas. É uma união, principalmente porque até os cientistas céticos. Esse dia eu estava numa palestra e um cientista, me fugiu aqui o país, mas era de outro país, e ele falando que os estudos deles mostraram qual é o tipo de pessoa que mais respondia tanto aos prazeres de felicidade, quanto se a pessoa passou por uma doença muito grave e como ela se recuperava mais fácil. E ele tinha alguns pontos. E ele citou que eram pessoas que eram casadas, Uhum. pessoas que eram participantes de algum grupo com o mesmo propósito e pessoas que exerciam algum tipo de espiritualidade. E o cientista que estava dando a palestra, ele falou, no meu caso, né, ele afirmando que como ele era ateu, ele não acreditava em Deus, mas que no estudo dele, ele comprovou que aquelas pessoas que tinham uma vida ligada a Deus, à religiosidade, né, que foi a expressão que ele usou, estavam sim sendo pessoas mais felizes e que melhoravam mais rápido de qualquer tipo de doença. Por que eu estou citando isso? Para que a gente veja que até aquela pessoa que não crê entende que nós temos um poder ainda maior. Exatamente. E dentro desse contexto, eu busquei aqui a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz o seguinte: muitas pessoas ainda acreditam que a ciência e a espiritualidade não andam juntas, mas há muito pouco tempo essa afirmação não é mais verdadeira. A OMS incluiu o tema nos aspectos que avalia a qualidade de vida das pessoas, independente da religião e espiritualidade. Pode ser uma grande aliada nos tratamentos de doenças mentais. Então, aquela falácia de que a fé ficava aqui e a religião ficava aqui, elas não podiam se misturar, a ciência, é, a fé e a religião não, a ciência e a religião, a ciência hoje, ela admite que pessoas que possuem, né, um nível de espiritualidade, crê, que tem uma fé, independente da religião, isso ajuda nos tratamentos e no consultório. Eu posso constatar isso. A gente atende pacientes de diversas religiões, mas aquele paciente que não crê em nada, eu sou agnóstico, eu sou ateu, essas pessoas, o processo de tratamento, o desenvolvimento das análises, da psicoterapia é mais lento. Então, se até a Organização, né, Nacional de Saúde, Mundial de Saúde, reconhece isso, não tem como nós, como servos de Deus, não reconhecer.
E eu gosto do versículo que a Bíblia diz que, às vezes, nós somos levados a cativo por falta de conhecimento. E esse conhecimento, a Bíblia, é a nossa bússola, é o nosso manual. E nós vemos na Bíblia, quando o salmista Davi diz: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele também, sendo valente de guerra, a gente acredita que ele tinha uma boa saúde, é ou não é? Ele tinha um corpo físico preparado para a guerra, mas em alguns momentos ele sentia uma tristeza, uma angústia, né? E aí ele entendeu esse lugar e ele deu voz de comando para a alma dele. Naquela época não existia essa profissão, mas hoje está aqui, né? Existem pessoas como a minha amiga pastora Adauana. Acertei. Ela também é uma profissional da área, uma psicanalista que atende de forma online, né? Então entenda que hoje não tem tudo querendo cair, conseguir pegar ao vivo é assim. Hoje não tem problema. Para a pessoa dizer assim, olha, eu não tenho tempo de ir até um consultório para fazer uma terapia. Então, existem os procedimentos, eu também atendo de forma online. Então, nós vamos até você. A questão é nós entendermos que o nosso corpo, a nossa alma, ela faz parte dessa dinâmica de corpo e alma e espírito e precisa, sim, de cuidado. E a OMS, ela diz que saúde não é só ausência de doença. Antes a gente pensava assim, não tenho dor de cabeça, não tenho pressão alta, não tenho problema de colesterol, então eu estou saudável. Mas não, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Isso é saúde para a OMS. Então, nós precisamos entender e quebrar essas barreiras. Essas barreiras, elas precisam ser quebradas para que a gente possa desfrutar de algo que Deus tem para o nosso bem, para ser uma ferramenta, como a doutora disse, né? Davi estava usando ali uma ferramenta terapêutica, né? Falando com a alma dele para que ele pudesse realmente entender que ele não estava sendo guiado pelas emoções, mas pela crença dele. E muitas vezes, nesse processo, vamos ter ajuda. E não tem problema em pedir ajuda. Então, aí, né, destinando principalmente a pessoas que já estão nessa caminhada há muito tempo, que já lideram, influenciam, se envolveram com o ministério, a instituição, a denominação a qual faz parte. E aí, muitas vezes, vai sendo colocado sobre a vida dessa pessoa uma roupa muito pesada, uma roupa que não é uma roupa de cristão, que é a roupa do super-homem da Mulher Maravilha. Verdade. Coloca uma roupa sobre ele e às vezes ele aceita essa roupa, então é a pessoa inabalável, é a pessoa que ela não tem problema, é a pessoa que o casamento nunca passa por dificuldade, que os filhos têm que ser perfeitos e mostra uma família de propaganda de margarina e que não é real. Não é isso que o Cristo nos chamou para ser. Ele mesmo, né? O próprio Cristo. Olha que maravilha. Deus se fez homem e habitou entre nós. E no momento em que ele estava passando ali para o caminho do Getsemane, e que ele sentiu dor na alma dele, ele sentiu. Cristo é Cristo, e ele fala isso nas Escrituras. Venha e ore comigo, porque minha alma está triste, angustiada até a morte. Naquele momento de maior entrega, ele chamou pessoas para estar perto dele. E, infelizmente, o que acontece no nosso meio, principalmente no aspecto de liderança, que no momento da angústia se isola. Ah, mas Jesus foi para o deserto sozinho orar nos momentos bons. Na hora da angústia e da tristeza dele, ele chamou pessoas. Então, nós precisamos entender esse caminho. E aí, para deixar reflexões na mente, da presença de Deus, do caminho do ministério, do caminho de servir as pessoas, você está mais frustrado ou desfrutando desse processo?
Você está se sentindo sobrecarregado, como se tudo fosse muito pesado e simplesmente você vai arrastando isso, ou o fardo está leve? Ah, mas andar com o ministério é pesado. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia está falando que o fardo de Jesus é leve. Então, essas perguntas para que a gente possa despertar. Que às vezes você está tão acostumado com o peso que, tipo assim, esse peso é normal. Não é, não. A situação é dessa sobrecarga o tempo todo. Não é, não. Pelo contrário, Jesus estava falando, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham, se aproximam de mim. Então, né, nós falamos aí dessas barreiras da fé e da ciência, nós falamos aqui dos sinais de alerta, né, que nós precisamos entender, comportamentos que vão sendo mudados, e aí essa pessoa entendeu, doutora, e aí qual é o caminho para buscar ajuda? Então, o entendimento é o primeiro passo. Ela entendeu, e isso aí já é de grande valia. Agora, o que nós indicamos, nós, quando eu digo nós, evangélicos, indicamos que procure um profissional, né? Procure um profissional, vai por indicação, ou um profissional do meio evangélico também, isso é muito importante, porque você pode procurar um profissional que professa uma fé diferente da sua, e dependendo da fragilidade comprometida, você pode estar com uma profissional e tal, e você está conta da ciência, da forma que você. Então, procure um profissional. Se o profissional não se identificou, porque você precisa se identificar com a pessoa, né? E aí você já viu também a primeira vez de isso, porque o pai da psicanálise diz que nós não podemos levar o nosso paciente um caminho que nós não somos capazes de trilhar. Então, aquela agonia, aquela preocupação de deitar no divã, ou de sentar numa cadeira, de pensar o que eu vou dizer, porque existe ainda muito tabu, né? Então, assim, como a minha amiga passou no início, é muito mais fácil você dizer assim, olha, eu tenho pressão alta, eu tomo um remédio para controlar minha pressão todo dia. Ah, irmão, aí começa, mas minha sogra também toma esse medicamento, minha vizinha também, aí outro fala, meu problema é colesterol. Ah, então tem tempo que eu não posso comer isso, eu não posso comer isso. O outro fala, meu problema é diabetes. Gente, como isso é normal? Mas se a pessoa disser, olha, eu tomo remédio X controlado, porque eu sofro de síndrome do pânico há tanto tempo. Nossa, eu tenho uma depressão séria. Isso aí já é visto como o quê? Como loucura. Eu me lembro quando eu comecei a psicanálise, e aí eu falei na igreja, aí um irmão falou para mim assim, pastora, você está estudando para tratar doente? Eu falei, é isso que você pensa da psicanálise? Ele falou, é. Eu falei, então eu tenho uma notícia para você. Ele falou, qual? Eu falei, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, procurar um profissional entender isso que eu disse. Todos nós precisamos. Quando eu digo todos, inclusive eu, todos nós precisamos. E um profissional da área da saúde mental é essa pessoa que também precisa. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Por quê? Nós não somos mulheres maravilha nem super-homem. Nós temos as nossas cargas também diárias. Então, além, né, da supervisão que nós temos com os pacientes que nós atendemos, nós procuramos uma pessoa da nossa confiança para iniciar o tratamento terapêutico. Então, hoje, receba uma injeção de ânimo. Ah, se você tem um problema, eu e minha mãe, a gente não nos damos bem. Está fora do contexto, porque mães e filhos têm que se relacionar bem. Então, de repente, foi algo que aconteceu lá na infância. Você não lembra o quê? Porque o seu inconsciente fez o quê? Recalcou para te proteger. Mas você sabe que quando você está perto da sua mãe, ou ela implica com você, ou você implica com ela, é uma situação que gerou uma situação traumática. Então, você precisa, sim. Ah, não, ô pastora, meu problema não é esse.
eu não consigo vingar nos meus relacionamentos. Eu começo hoje me relacionando com uma pessoa, daqui a um tempo eu já não estou mais, eu já estou com outra pessoa, e essas pessoas que eu termino o relacionamento, elas seguem a vida, tudo flui. Então, são indicadores de que você necessita, como todos nós, tratar essa área em questão. Então, é sobre isso. Maravilha. Muito bom, nós poderíamos conversar muito mais. O O dia assunto é todo. muito agradável, é um assunto necessário, né? Nós precisamos entender e cuidar. Né? Ninguém tem dificuldade de ir no dentista, gente. Né? Por quê? Porque o seu cartão de visita, você quer que as pessoas vejam seus dentes, né? E você gosta disso, então você não tem preocupação. Né? Vai lá, compra. Hoje tem lentes de contato dental, chique, né? Exatamente. Porque, né? Isso porque eu preciso. Sua alma também, gente. Sua alma também precisa desse cuidado. E aí muitas vezes você fala assim, não, mas ninguém tá vendo. Tá sim. Se a gente coloca comida podre dentro de um saco e amarra, por mais que os olhos não veem, o cheiro vai sendo exalado e vai contaminando todo o ambiente. E muitas vezes a principal pessoa que está sendo contaminada é você mesmo. Então, cuide-se. Abra, procure um profissional cristão, é muito importante realmente a gente ter ali esse vínculo realmente da fé para que não seja induzido por outros caminhos e cause mais confusão ainda na sua mente do que ajude. Nós precisamos, sim, desse cuidado, nós precisamos que sejam pessoas realmente idôneas, como a doutora falou, a indicação acho que é a melhor forma aí da gente propagar isso de forma saudável, mas nós precisamos. Um outro caso só, para a gente encerrar aqui, é que muitas vezes os filhos, né, oferecem então com algum problema, e aí os pais, né, não, é a criança que tem algum probleminha. Mas normalmente essa criança ela está denunciando aquilo que os pais esconderam e não querem relatar e nem ter energia. Então, muitas vezes precisa-se de uma terapia familiar. Exatamente. Pode falar. E uma outra questão também, que nós estamos no setembro, né? Setembro amarelo, é um mês que nós trabalhamos a questão da prevenção do suicídio. E existem muitas pessoas que estão sofrendo do nosso lado. E às vezes a gente, pelo ativismo, pelo imediatismo, a correria do dia a dia, né? Nós olhamos, não notamos, não damos aquela devida atenção. Então, tem um número que é 188, né, que é o Centro de Apoio à Vida, e você pode anotar e recorrer, entender que a depressão ela é uma doença e é uma doença silenciosa. E o Brasil, ele lidera o ranking do país em segundo lugar no nível de depressão e em primeiro lugar no nível de mais pessoas ansiosas. Então, assim, é um país que existem muitas pessoas que estão gritando, né? E, infelizmente, a saúde pública não dá conta, né? Quem dera em todas as escolas tivesse duas, três, né? Duas ou três profissionais da área. Quem dera se nas unidades de saúde, de pronto atendimento tivesse. Mas o Estado não faz. Muitas igrejas ajudam, nossa igreja mesmo tem projeto, muitas igrejas ajudam, mas independente disso, é o seu corpo, é a sua família, é você que precisa entender e procurar ajuda, não só no mês de setembro, mas em todo mês. E aí, quando a gente volta a falar de servos de Deus, infelizmente, existem muitas pessoas cometendo suicídio e de toda a classe, porque a depressão não escolhe. A depressão, às vezes, não vem por um evento. Ah, fulano perdeu isso, perdeu aquilo, por isso está em depressão. Às vezes, não. Às vezes, não houve um evento, porque a depressão é uma doença também de cunho genético. Às vezes, como a pastora falou, algo que a criança está manifestando ali, mas que a mãe já escondeu, que a avó já teve, porque também é de cunho genético.
e o meio que você está inserido também. Então, é muito importante nós observarmos o nosso corpo, observarmos a nossa família, quem está em nossa volta, porque aquela pessoa está dando um sinal, mesmo de forma silenciosa. Não conversa, não brinca, não quer estar, tudo a fadiga, um som que está num som ambiente, a pessoa começa a sentir agitado. Então, vamos ficar em alerta a esses sinais em nós, ao nosso redor, para que nós venhamos dar nossa contribuição, nossa parcela de contribuição na sociedade. De repente, tem alguém na sua família que está em sofrimento e você, naquele momento, pode financeiramente abençoar aquela pessoa para um tratamento. Então, é muito importante. Finalizando, o que aconteceu com Elias. Elias, ele teve uma preocupação muito grande, na qual ele viu que os outros profetas estavam sendo perseguidos, com medo da morte, ele fez o quê? Ele correu, ele se isolou, ele foi para uma caverna e isolou morte. Eu não sou melhor do que os meus pais. Os pais já se foram, então eu também posso morrer. Então, no meio cristão, nós que fazemos, Elias era profeta, era um líder, então é um sinal de alerta para nós, pastores, nós que estamos na liderança, a nossa psique, a nossa alma precisa de cuidado, mesmo nós orando e realizando sinais, prodígios e maravilhas. Nós temos uma alma dentro de nós que grita, e nós precisamos ouvir essa alma e fazer com que ela desacelere, aquiete e encontre a paz que Jesus dá, que excede todo e qualquer entendimento. Nós vamos voltar nesse bate-papo para continuar esse assunto. Quem gostou, faz aí que gostou, porque a gente precisa continuar essas conversas, né? Então, fique esse momento dessa conversa tão edificante para que a gente possa realmente ser um começo, um trilho, principalmente para você que cuida de pessoas. Permita ser cuidado. Leve realmente a sua alma a sério. Permita que realmente você seja cuidado por outras pessoas. Muito obrigado, doutora William, pelo carinho, pela gentileza, pelas tentativas aqui e que deu errado, mas né, deu certo no final e que essa conversa possa edificar mais um, porque a mim foi muito edificante, tá bom? Fica com Deus, foi um prazer estar com você. Um abraço. Gente, muito Tchau. obrigada. Deus abençoe. Tchau.